Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Me chamo George, sou membro da Igreja Atrás da Banca. Abram as vossas Bíblias, como foi feito aqui na abertura, né? Nós iremos dar sequência aos milagres, né, que foram citados aqui, das pessoas que foram até Cristo em busca de um milagre. E nós iremos ver a mulher, né, que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Marcos, capítulo 5. Abram as vossas Bíblias. Em busca do milagre. Todos nós estamos vindo, aliás, quase todos, né? É para nós, na verdade, 100% da membresia, das pessoas que vêm à igreja, 100% é para vir em busca de um milagre. Mas sempre tem uma pequena quantidade que não vem em busca de um milagre, mas é para todos nós. São em buscas diferentes, né? Alguns, obrigado, irmã. Alguns vêm para a restauração da família, esposo, do lar, né? A esposa, né? Dos filhos, que hoje, infelizmente, há uma frequência muito grande, famílias devastadas por uso de drogas, infelizmente está se tornando algo corriqueiro, infelizmente. Que às vezes era algo exclusivo dos jovens, mas não está só para os jovens, infelizmente. Alguns vêm por uma cura, que é o caso que nós iremos falar um pouco hoje, por uma cura. Alguns vêm por causa de um trabalho de libertação, e que tem que ser o fator principal, que é a busca da libertação dos pecados, que é o maior milagre que Deus pode ocasionar em nossas vidas, que é a cura de nossos pecados. E, infelizmente, alguns vêm à igreja porque gostam do ambiente, por uma social, se sente agradável, mas Deus está dando uma oportunidade de entrar nesse rol, que é a busca do milagre, que é a cura de nossos pecados. Todos já encontraram? Vamos orar? Querido Pai, estamos neste momento, Senhor, com a Tua Santa Escritura aberta. Unge a nossa mente, para que possamos entender o Teu santo e doce recado. Que ao sairmos da Tua Santa Igreja, não possamos sair da forma que entramos, mas sim batizado com Teu Santo Espírito. Em nome santo de Jesus. Amém. Capítulo 5, a partir do verso 25. Não feche a sua Bíblia, nós iremos ler alguns versos, vamos parar um pouquinho, para ver o que a mensagem que Deus tinha para nós, e depois iremos retornar, tá certo? Iremos ficar só no capítulo 5. A partir do verso 25 está assim. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Verso 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendendo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando nisso, antes indo a pior. Vamos dar uma paradinha aí. Ela fez o que muitas vezes nós fazemos, quando estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, nós iremos procurar o que está ao nosso alcance. Vamos em busca de pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas mais próximas de nós, ou, como no caso dela, tinha condições, tinha meios de ir até médicos, pessoas que ela tinha condições, e foi procurar solucionar o seu problema. E ela procurou todos os seus meios que estavam ali à sua disposição. E quando ela não tinha mais condição alguma, não tinha mais o que fazer, ela foi em busca de Deus. No caso dela foi um pouco diferente, porque ela não tinha o conhecimento, né? Mas trazendo para nós hoje, muitas vezes nós, mesmo sendo conhecedores da palavra, nós falhamos. Eu trago para mim hoje, que há mais ou menos 2 anos e meio, eu vendi o meu carro, e já estava, antes mesmo de colocar a placa de venda, já tinha uma pessoa já certa para comprar o carro, mais ou menos 1 ano antes. Já estava certo. E foi se aproximando do período de vender o carro,
falei com o rapaz, e aí, tá certo? Posso estar confirmado? Não, irmão, tá certo. E dei sequência ao pedido do carro, tudo certinho, e aí foi, e se aproximando, eu falando para ele, olha, já fiz o pedido do carro, tá certo, né? Tá, tranquilo, fique tranquilo. E falei para ele, olha, o prazo que eu tenho, que eu recebi da concessionária são de 2 meses, 2 meses e meio. Não, tá excelente. E passou os 2 meses e meio, a 3, recebi a nota fiscal e o boleto. Quando eu recebi, já fui mandar uma mensagem para ele. Pela manhã, disse, olha, já recebi a nota fiscal e o boleto. Rapaz, já ia ligar para você, não quero o carro mais não, comprei outro. Eu disse, filho de Deus, como é que tu fala um negócio desse? Meu Deus do céu. Coloquei a placa de venda, fui anunciando aos 4 cantos de Petrolina e Juazeiro. As pessoas nem ligavam para saber qual era a cor do carro. E eu tinha em torno de 15 dias, eu acho que era 20, mais ou menos isso, para pagar o carro. E, numa situação dessa, o tempo já passa rápido, né? E numa situação dessa, pronto. O dia não tinha 24 horas, tinha 6 horas só. E foi se aproximando. O que eu podia fazer, eu fiz. Quando eu vi que não tinha mais nada, que estava se aproximando, que o carro ia voltar, aí eu lembrei de Deus. Eita, tem Deus, eu sou cristão, vou orar. Mesmo nós sendo adoradores de Deus, mesmo nós reconhecemos que tem um Deus, mesmo nós tendo conhecimento que antes de qualquer negócio que venhamos a fazer, nós temos que conversar com Deus. Muitas vezes, muitos casos, nós esquecemos de fazer isso. Vocês sabem por quê? Mediante nós estamos tão envolvidos com o mundo, que há momentos que nós esquecemos do principal, que é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O colocar primeiro Deus em nossas vidas, pode ser que eu esteja errado, viu, irmãos? Eu não sou um teólogo, não sou um estudante da Bíblia, não tenho um conhecimento amplo, não tenho. Então, para mim, o colocar Deus em primeiro lugar na minha vida não é simplesmente eu acordar e fazer o culto, orar, ler a Bíblia. Isso, para mim, não é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é, enquanto nós respirarmos, em tudo em nossas vidas, colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é que nós temos que fazer. Mas, por nós sermos pecadores, às vezes falhamos. E o que ela poderia fazer, ela fez. Mas, dando sequência aos versos, no verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão... Nós paramos... Isso, é o verso 27 mesmo, né, irmãos? Isso. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Vamos parar nesse verso 27. Quando nós lemos o verso 27, nós pensamos que foi algo muito fácil, muito simples. Nós temos que tentar entender o contexto da situação. Primeiro, ela tinha 2 desafios enormes. O grande desafio que ela tinha, a enorme barreira que ela tinha, era a questão física dela. Em outro momento, passando essa mensagem, na igreja, tinha uma irmã que ela passou 1 mês com hemorragia. 1 mês. E eu perguntei à irmã, você teria condições físicas de fazer o que aquela mulher fez? Ela foi sincera, eu não teria condições físicas. Não teria. Agora, imagine uma mulher com 12 anos com hemorragia, ela não simplesmente percorreu da entrada da igreja até aqui, e estava livre o caminho dela. Nós temos que entender que, naquele período, Cristo, quando começou a pregar, ele não pregava, trazendo para os nossos dias, ele seria um pastor, seria um primeiro ancião, seria um diácono, seria um líder religioso. Então, por onde ele pregava,
As pessoas vinham, ouviam, levava a mensagem que ele pregava, começavam a compartilhar. E quando ouviam, não, a mensagem que ele está pregando não é igual dos pastores, dos líderes religiosos que estão pregando por aí, não. É diferente. Tem poder nessas palavras. Eu quero ouvir, eu quero confirmar essas palavras se realmente são verdadeiras. E as pessoas começavam a ir para confirmar se aquelas palavras realmente eram verdadeiras. E não era só pelas palavras, e ainda tinha o testemunho dele. E além das palavras do testemunho dele, ainda tinha os milagres que ele fazia. Então, começavam a se multiplicar e as pessoas começavam a aumentar de uma forma grandiosa. Então, havia uma multidão ao redor de Cristo. E ela sabia que, quando Cristo fosse passar, teria uma multidão. Olha o enorme desafio dela. Como se não fosse o suficiente, ainda existiam as regras farisaicas. As regras farisaicas naquela época, aquela mulher, ela era considerada impura. Ela não poderia andar quando estivesse pessoas na rua. Se ela fosse pega na rua, no horário que tivesse pessoas nas ruas, e ela fosse caminhando, ela seria punida. Ela não poderia. E ela tinha duas enormes barreiras: a questão física e as regras farisaicas. E ela não quis saber da questão física e menos ainda das regras farisaicas. Sabe, amados, às vezes Deus está tão próximo de nós, o milagre está tão próximo de nós, mas mediante as regras da sociedade, mediante as regras que está ao nosso redor, da nossa turminha, nós deixamos de conquistar a nossa vitória. Deixamos de conquistar o grande milagre. Deixamos até de conquistar a coroa da eternidade por causa das regras das turmas, por causa das regras que regem a sociedade. Porque antes era bonito, antes era legal ser evangélico, já hoje não é tão legal assim. Aliás, evangélico até é legal, mas cristão não. Cristão está se tornando algo que não é tão bonito. Porque o evangélico hoje pode tudo. O evangélico hoje pode participar de São João, o evangélico hoje pode participar de carnaval, o evangélico hoje pode participar de tudo. O evangélico pode se vestir da forma que quiser, pode beber o que quiser, pode comer o que quiser. Mas o verdadeiro cristão não. Então, cristão, eu não sei hoje na linguagem de jovens se fala isso mais hoje ou não, mas o cristão hoje, para a sociedade, é careta. O cristão hoje, para a sociedade, é fundamentalista. O cristão, para a sociedade, não é uma coisa boa. E nós temos que decidir a quem nós queremos agradar, se é a Deus ou é ao mundo. E aquela mulher doente, enferma, que não tinha mais não tinha mais solução para a vida dela, ela ouviu falar de um Jesus e ela se apoderou daquele poder. Agora, irmãos, eu fico refletindo. Uma mulher presa em casa, ela não poderia receber um estudo bíblico, ela não poderia participar de um evangelismo. Imagino eu que talvez uma mulher passava de vez em quando próximo ali da casa dela e um pouco distante, falava poucos minutos com ela e começava a falar de Jesus para ela. E pouco tempo que ela tinha de ouvir a palavra de Deus, ela se apoderou daquelas palavras.
como que nós estamos nos comportando em nossos trabalhos, nas faculdades, nas escolas, em casa. Como que nós estamos nos comportando? De verdadeiros semeadores, de verdadeiros cristãos, ou de um evangélico comum? Uma mulher perante a sociedade já morta, ela não tinha mais solução, mas mulheres, imagino eu, pouco tempo que tinha de convivência com ela ali, poucos minutos, imagino eu, falava com ela talvez à distância, e ela se apoderou daquelas palavras sagradas. Verso 28 e o verso 29 está assim na Bíblia. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E o verso 30, logo Jesus, conhecendo que poder de si saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Vamos parar um pouquinho por aí. Primeiro, tecido. O que uma pessoa tocar em um tecido, o que pode acontecer? Um tecido do outro? Nada. O que tinha de diferente do tecido que Cristo vestia para os demais? Nada. Eu imagino de que foi o único meio que ela pôde se aproximar, ter conseguido se aproximar tanto de Cristo, foi só no tecido. Ela não conseguiu mais tocar nele mediante a multidão. E a fé que ela teve foi tão grande, que no momento que tocou, ela foi curada. Agora, o que eu fico sem entender, irmãos, e com medo, é a pergunta de Cristo. Quem tocou nas minhas vestes? Só foi ela que tocou nas vestes de Cristo? Tinha uma multidão ao redor de Cristo. Tinha uma multidão. Eu fico com medo, irmãos, porque hoje eu trago para nós, para os nossos dias, vem inúmeras pessoas para a igreja hoje, da mesma forma que tinha várias pessoas ao redor de Cristo. Pessoas curiosas, porque não acreditavam nos relatos dos milagres, iam só por curiosidade para ver se realmente era verdadeiro aqueles milagres que as pessoas falavam, ou era conversas. Outros acreditavam nos milagres e iam para serem curados. Outros ouviam das palavras de Cristo, como eu falei um pouco antes, e a forma que ele ouvia não era da mesma forma que trazendo para os nossos dias, que os líderes religiosos pregavam nas sinagogas. Eles não é da mesma coisa. Essas palavras que eu estou ouvindo têm poder. Eu quero ouvir essas palavras da própria boca de Jesus. E eles iam ouvir aquelas palavras, mas outros só iam porque gostavam do ambiente. Tem aquele grupo de pessoas que só quer onde tem um grande número de pessoas, que é legal. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Estava vindo de viagem com uma família, Luciana e um casal de amigos. Aí estava vindo de Maceió, aí paramos numa cidade para almoçar. Aí num local estava cheio, não tinha mais espaço. Aí olhei e disse, não, aquilo ali está vazio, vamos para lá. Não, mas isso aqui é a comida mais gostosa que está cheia. Mulher, o mais gostoso é aquela que tem espaço para nós, vamos para lá. Tem pessoas que têm esse entendimento. Não, onde está cheio está melhor.
Então, aquelas pessoas, está cheio, tem muita gente, então vamos para lá. E o que eu fico com medo, irmãos, é por estarmos, esse ano eu completei 18 anos de adventista. E eu fico com medo de ficar acostumado, de me tornar, de estar na rotina, por estar há algum tempo na igreja e ficar nessa rotina e ficar parado no tempo. E isso enfraquece a nossa fé. Se nós não estivermos envolvidos intimamente todos os dias com Cristo, renovando essa fé, tendo o batismo do Espírito Santo diário, nós podemos cair nessa mesmice e é onde enfraquece a nossa fé. E essas pessoas, muitas pessoas vão ao encontro, vêm à igreja só por isso, por vários motivos. E é por isso que, quando pensa que não, trazendo para o mundo religioso, não interpretem mal, trazendo para o mundo religioso, pastor tal que é tão importante, líder tal tão importante, e saiu na igreja por causa disso, aquilo, outro. Irmão tal que é tão importante, tão influente, saiu por causa disso, aquilo, outro. Porque está acostumado com a rotina e deixou de buscar o batismo do Espírito Santo. Irmãos, nós podemos ter inúmeros anos na igreja, nós podemos ter teologia, pós não sei do que, não sei do que, não sei do que, mas sem o Espírito Santo, e tudo isso é apenas conhecimento humano. Temos que ter o batismo do Espírito Santo diário. Diário, diário, diário. Tem um texto de Ellen White que eu vi há muito tempo, já procurei tanto, não encontrei mais. Ele diz que o membro mais simples da igreja, aquele mais simples, ele estando junto com o Espírito Santo, tendo comunhão diária, Satanás não pode com ele. Temos que estar enraizado, ligado com o Espírito Santo diariamente. E disseram-lhe, verso 31, os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Sabe, amados, em um momento ou outro, as pessoas falam na internet de que a Bíblia é preconceituosa, que a Bíblia é machista. Essa história deixa claro de que aquela época havia sim um preconceito com as mulheres. Mas quando essa mulher é curada, quando Cristo faz questão que aquela mulher publicamente fale da fé que ela teve, para mostrar para aquele público que aquela mulher foi curada, Cristo estava dizendo de que aquela mulher é valiosa no reino de Deus. Sabe, amados, aquela mulher, ela não teve que testemunhar unicamente para dizer que foi curada, simplesmente uma cura, mas sim falar para a sociedade, para eles e para nós hoje, de que Deus pode sarar as nossas feridas, que Deus pode curar os nossos pecados, de que mesmo quando nós esquecemos, nós procuramos colocar os nossos meios primeiro, para resolver os nossos problemas, depois lembramos de Deus. Eita, vamos procurar Deus. Deus não se importa. Lógico que Ele, meu filho, tu não sabe, cabeça dura.
você não era para ter me procurado primeiro, mas tu vai aprender um dia, não é possível? Ele sempre nos dá uma oportunidade para crescermos mais e mais. Deus nos dá uma oportunidade a cada um de nós nesta noite. Eu não sei qual foi o motivo de você estar aqui. Muitas vezes estamos vindo à igreja por motivos errados. Mas pelo fato de estarmos na igreja, é uma oportunidade que Deus nos concede de Ele nos abraçar. Eu já estive na igreja por motivos errados. Os 6 primeiros anos da minha vida na igreja, estava por motivos errados. Graças a Deus que Cristo não voltou nos 6 primeiros anos da minha vida na igreja. E nem eu fui ao pó da terra. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos envolvidos tanto com o mundo e com os serviços da igreja que esquecemos do principal, que é o batismo do Espírito Santo. Os 6 primeiros anos da igreja, da minha vida na igreja, eu era um funcionário um operário tão bom na igreja que a cada ano eu recebia uma promoção. A cada ano. E algumas irmãs aqui, irmãos, logo quando eu estava lá na igreja do Casimiro, eu sempre incomodava. Vamos para lá, né, irmã? Vamos pregar, vamos cantar. E iam lá para a igreja. E eu sempre fazia o movimento tudinho, mas nos 6 primeiros anos, eu não tinha tempo para a minha comunhão. Era muita coisa para me fazer, era trabalho e igreja, e não tinha condições. Mas graças a Deus foi formar um grupo, com o decorrer do tempo, de estudo sobre Ellen White. E nesse grupo de estudo sobre Ellen White, Deus me deu uma oportunidade de nascer de novo. E durante esse estudo, eu fui batizado pelo Espírito Santo. E mediante esse estudo, eu nasci de novo. E muitas vezes estamos na igreja e estamos perdidos e não sabemos. E Deus nos chama nesta noite para o maior milagre da vida, que é para nos entregarmos 100% a Ele. E que possamos nos entregar ao nosso Deus eterno. Oremos. Amado Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Nos purifica, Senhor, nos limpa de nossos pecados. Não sei, Senhor, se tem alguém aqui que necessita de alguma cura física. Se for do Teu santo querer, a cura, Senhor. Mas nos perdoa de nossos pecados, Senhor, para que um dia possamos estar na Nova Jerusalém, para que venhamos a estar contigo, passar algumas férias, para que possamos entender coisas que para nós hoje é impossível, mas ao teu lado o Senhor vai nos explicar várias coisas, e nós iremos ter o prazer de ver o que Adão e Eva não viu, que foi a criação. Nós iremos ter a oportunidade de ver toda a criação. Oh, glória a Deus por um momento como esse. Oh, Pai eterno. Mas para isso, nós temos que nos dedicar em Teus santos caminhos. Mas para isso, temos que nos entregar diariamente em Tuas mãos. E não é fácil. Só com o Teu auxílio, ó Pai. Nos capacita e nos batiza diariamente, para que nós possamos estar ao Teu alcance todos os dias. Em nome santo de Jesus. Amém.